Olá, sejam bem-vindos ao LemeCast, o videocast da Liga de Ensino de Morfologia nas Escolas, a LEME. O nosso objetivo é proporcionar conhecimentos voltados para a área de morfologia e saúde em geral. Para isso, integrantes da LEME estarão dividindo essa bancada com convidados para lá de especiais. Eu sou o João Victor Pires e hoje estou acompanhado da Ana Beatriz. Esse é o LemeCast e hoje iremos discutir doença periodontal. Roda a vinheta. E hoje temos o prazer de receber ela, dentista formada pela Universidade de Fortaleza, mestre e doutora em odontologia pela Universidade Federal do Ceará, professora de imunologia da Faculdade de Medicina da UFC, bolsista de produtividade do CNPq, desenvolvendo pesquisas na área de reabsorção óssea, imunologia, inflamação e osteoimunologia. Também é uma viajante que já conheceu 24 países e, claro, mãe de 2 princesas. Estou falando dela mesma, professora doutora Paula Góes. Seja bem-vinda ao LemeCast. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, João Vitor e Ana Beatriz. Um prazer para mim estar aqui. Professora, hoje nós vamos começar com a dinâmica, certo? Vou pedir aqui para a produção reproduzir a imagem. Então, esse é o nosso tema de hoje, doença periodontal. A partir dessa imagem, como é que podemos definir essa doença periodontal? O que é que podemos observar? Então, a doença periodontal, ela é caracterizada por um acúmulo de bactéria, né, de biofilme, né, que a gente pode ver ali na imagem, uma camadinha mais esbranquiçada que fica ao redor dos dentes, próximo da gengiva. E ela acaba causando inflamação dessa gengiva, ela fica vermelha, fica com um aspecto mais sangrento e também acaba destruindo o osso e expondo mais raiz do dente, como a gente pode observar aí nessa imagem. Associado a isso, né, a gente tem a mudança de coloração por conta das próprias bactérias e tem também a presença de mau hálito, né? As pessoas têm um odor característico de quem tem doença periodontal. Então, essa imagem é bem clara de um paciente com periodontite. Nós sempre tentamos relacionar com alguns temas, né, relacionados à morfologia. E aí, quais seriam, né, as partes do corpo que estariam sendo afetadas nessa imagem, por exemplo? Ou da doença periodontal? Tá. Então, a doença periodontal, né, ela se caracteriza por uma inflamação nos tecidos que dão suporte ao elemento dentário, que é a gengiva, o ligamento periodontal, o cemento e o osso alveolar. Né? Então, o que a gente pode destacar como aspectos morfológicos é exatamente a mudança da morfologia do tecido gengival, ficando mais brilhante, mudando a sua conformação, né? E também a destruição de osso alveolar, né, que é uma estrutura importantíssima para manter os nossos dentes posicionados dentro da boca. Então, a partir do momento que a gente começa a perder esse osso alveolar, esses dentes vão aumentando a sua mobilidade e, se nenhum tratamento for feito, esses dentes vão ser removidos. Professora, e puxando agora para o contexto brasileiro, a partir dessa foto, nós podemos dizer que essa foto é comum na sociedade brasileira ou ela é muito difícil de acontecer? Não, a doença periodontal é muito comum na população mundial, inclusive na população brasileira, né? Ela é a segunda maior causa de perdas de elementos dentários, perdas de dentes. A principal, obviamente, é a cárie, né? A doença cárie. A doença periodontal vem em segundo lugar, tanto em termos de perda de elemento dentário, quanto em termos de prevalência, que é a quantidade de pessoas que são acometidas por essa doença. E, recentemente, agora em 2022, a Organização Mundial da Saúde liberou lá no seu site um termo falando sobre como a doença, como a saúde bucal é negligenciada em mais de metade da população mundial. Isso a gente inclui cárie, obviamente, que acomete muitas pessoas, mas em segundo lugar vem a doença periodontal. Então, para vocês terem uma ideia, que não é um problema só do Brasil, é um problema mundial e que a gente precisa estar atento a isso, porque ela também vem associada com outras doenças que são sistêmicas. Então, às vezes, uma coisa que está acometendo só a cavidade bucal, só a boca, a gente não imagina que pode ter relação com outros problemas sistêmicos do nosso corpo, né? Então, ela é uma doença muito importante.
Aí, diante disso, né, de tudo que a senhora falou, quais são os fatores que levam para essa doença? Para o desenvolvimento dessa doença? Sim, para o agravamento dela. Então, ela é uma doença que ela é entendida por ser multifatorial, então não é um fator único, específico, né? Mas a gente tem o acúmulo de biofilme como uma coisa muito importante para o desenvolvimento da doença. E não é uma única bactéria, diferente de outras doenças, a gente tem a presença de um único micro-organismo que causa a doença, isso acaba sendo mais fácil fazer o tratamento, porque a gente sabe com quem vai atuar. Na doença periodontal, né, na boca como um todo, nós temos mais de 700 espécies de micro-organismos. E em relação à doença periodontal, a gente tem uma grande diversidade de periodontopatógenos, tá? Que eles são classificados de acordo com a sua patogenicidade, quanto mais doença eles causam, né? Então, a gente não tem um único tipo bacteriano, mas inicialmente mais importante, 3 tipos bacterianos são bem relacionados com a doença periodontal. E, além da presença da bactéria, a gente precisa também ter a resposta do hospedeiro, a nossa resposta àquele micro-organismo. Talvez eu tenha a mesma bactéria que você tem, mas você vai ter uma doença e eu não vou ter. Por que que isso acontece? Porque a gente tem que olhar como o indivíduo vai responder àquele micro-organismo, né? Então, a nossa resposta àquelas bactérias é muito importante para fazer com que essa doença se inicie e se desenvolva. E, além disso, a gente tem fatores que modificam essa doença. Por exemplo, alterações genéticas. Você pode ter um gene que foi herdado dos seus familiares que predispõe você a ter mais doença periodontal do que eu, que muitas vezes posso ter o mesmo tipo bacteriano, mas não vou ter o desenvolvimento dessa doença periodontal. Ou então você tem uma doença de base, por exemplo, você é um indivíduo que tem diabetes. A diabetes está muito relacionada com a doença periodontal. É a sexta principal, a periodontite é a sexta principal complicação da diabetes, para vocês terem uma ideia, né? Então, essas doenças, elas acabam modificando como nós vamos responder àqueles micro-organismos e isso modifica completamente o curso da doença. Então, eu preciso do micro-organismo, da bactéria, eu preciso da resposta do indivíduo e preciso também ver esses fatores que modificam o curso da doença, que geralmente são genéticos e doenças adquiridas, né, ao longo da vida, por exemplo. Professora, a gente sempre tenta trazer aqui relações com a morfologia, a área da anatomia, histologia. No caso da doença periodontal, quais partes do corpo seriam afetadas quando o indivíduo é acometido por essa doença? Localmente, a gente vai ter alteração de gengiva, inicialmente, que é o que caracteriza a gengivite, né? Ela muda de cor, ela fica mais vermelha, ela muda a sua morfologia, né? Ela fica, às vezes, formando uns abaulamentos entre os dentes, quando numa gengiva normal ela forma a que a gente chama de ameia, que é uma estruturinha que vai ficar no formato mais piramidal, né? E, posteriormente, com o desenvolvimento da doença, caso ela não seja tratada, essa gengivite tende a evoluir para uma periodontite, e aí a gente vai ter destruição de osso alveolar, destruição do ligamento periodontal, que é a estrutura que mantém o dente ligado ao osso, e a gente vai ter também destruição do cemento, que também é uma estrutura que participa desse momento de fazer a ligação entre o dente e o tecido ósseo. Então, a gente não vai ter lesão no dente em si, né? Não é, por exemplo, a lesão de cárie é uma lesão na dentina, é no próprio elemento dentário. Na doença periodontal, não. A gente tem a lesão nos tecidos que circundam esse elemento dentário, tá? Então, às vezes, como eu disse para vocês, se não tratado, esse dente ele pode ser removido. E, muitas vezes, esse dente não tem nenhuma lesão de cárie. É um dente que a gente chama de rígido, mas ele não consegue mais se manter dentro da cavidade bucal porque tem uma mobilidade tão grande que ele não serve mais para mastigação. Ele fica atuando como um foco inflamatório, infeccioso. Então, acaba que a gente tem que remover o dente que, teoricamente, estaria íntegro, né? Uma outra pergunta, porque eu ia fazer essa pergunta, mas a senhora já respondeu. E aí, outra pergunta é: quais seriam os hábitos? Quais hábitos assim, a pessoa tem que ter que promova ela a ter essa doença periodontal? Bom, primeira coisa que o indivíduo tem que fazer é escovar o dente, né?
receber instrução de higiene bucal do seu dentista, né? Aprender a escovar os dentes. Às vezes a gente vê no paciente no consultório ou num centro de atendimento, pergunta, você sabe escovar o dente? O paciente, sei. Pois então me mostre como é que você escova o dente. E às vezes ele não sabe como escovar o dente. Então, ele precisa aprender, porque dessa forma é que ele vai conseguir controlar o biofilme, que é uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento da doença periodontal. Aprender a usar o fio dental, que muitas pessoas não sabem utilizar também, né? Isso não é ensinado, isso precisa ser ensinado, tá? Vocês já receberam instrução de higiene bucal de um dentista de vocês? Já? Que bom, porque tem gente que nunca recebeu, né? Então, elas precisam desse conhecimento. E as outras coisas que são relacionadas à própria saúde do indivíduo, né? Se ele tem alguma doença, por exemplo, eu falei sobre diabetes. Se ele tem uma diabetes que está descontrolada, ele precisa procurar um atendimento médico para que faça o controle da diabetes, porque assim ele também consegue melhorar do quadro periodontal dele. Então, da parte odontológica em si, é controle do biofilme, através de escovação, de uso de fio dental. E se tiver alguma outra doença que a gente possa trabalhar para melhorar a resposta do hospedeiro, tem que ser trabalhado junto com a equipe médica. Isso é bastante importante, professor, porque eu, por exemplo, usei aparelho ortodôntico, né? E o meu dentista do aparelho ortodôntico nunca me ensinou como fazer a escovação adequada. Eu fui aprender de maneira adequada como utilizava o fio dental, como fazer a escovação, após eu retirar o aparelho ortodôntico. Então, veja como esse é um caso... Pois é, e o aparelho ortodôntico, ele é um foco de retenção de placa, né? Tá ali aquele aparelhozinho fixo, todo mundo quer ter o aparelhozinho fixo, mas pouca gente cuida daquilo ali, né? Então, fica retendo alimento, né? Fica retendo biofilme, e às vezes você termina o seu tratamento ortodôntico, tá com seus dentes lindos, alinhados, porém a sua gengiva tá toda doente. E aí você tem que fazer agora um tratamento periodontal para poder recuperar aquilo que foi alterado. Professora, voltando para o assunto do periodonto, eu queria que a senhora falasse mais um pouquinho sobre o que é esse periodonto, porque para os dentistas é bastante comum ouvir falar em periodonto, para as pessoas, a sociedade externa não é tanto assim, e se é o periodonto que dá o nome à doença periodontite. Sim. O periodonto, né, o nome já está dizendo, peri vem de ao redor e donto de dente. Então, são tecidos que estão circundando o dente. Então, toda vez que você der um sorriso, você vai ver os seus dentes, né, a coroa do dente, e a gente vê o tecido gengival e por baixo desse tecido gengival, dessa gengiva, vai estar lá o seu osso alveolar, o seu osso, que é o que dá sustentação aos seus dentes, né? E ele é super importante. Então, a periodontite, o periodonto é isso, é o tecido que sustenta os dentes, gengiva e osso, ligamento e cemento, tá? E o termo periodontite vem porque it, toda vida que a gente escuta o termozinho it, quer dizer inflamação. Então, se eu tenho uma otite, eu tenho inflamação no ouvido, né? Se eu tenho uma pancreatite, eu tenho inflamação no pâncreas. Se eu tenho uma periodontite, eu tenho uma inflamação no periodonto. A senhora já esclareceu essa dúvida antes, mas deixando aqui registrado também para as outras pessoas, qual seria a diferença entre a gengivite e a periodontite? Então, a gengivite, ela é um estágio inicial, está dentro do grupo de doenças periodontais. Essa doença periodontal é dividida em gengivite e periodontite, tá? Basicamente. Então, a gengivite, ela é um estágio inicial, onde a gente tem acúmulo de biofilme e tem as alterações do tecido gengival, tá? De forma reversível. É tanto que se você começar a fazer a higienização correta e controlar esse biofilme, aqueles achados que apareceram, aquela inflamação, aquela vermelhidão, aquele sangramento que estava aparecendo, ele vai acabar e você vai voltar a ter saúde na sua gengiva. Se isso não for tratado, né, de forma correta, se você não procura um atendimento odontológico, se você não consegue fazer o controle do seu biofilme, essa doença tende a se estender. E aí ela começa a estender para esses tecidos que estão dando suporte ao dente, né, que estão aqui nessa parte interna da gengiva, que é onde vai estar a raiz do elemento dentário. Então, se você não puder ter acesso a tratamento e essa doença
progredir, você começa a ter destruição desses tecidos e ela é uma destruição irreversível. Diferente da gengivite que eu falei para vocês que o controle do biofilme eu conseguia manter a saúde gengival, com a periodontite não. Mesmo que eu tenha um controle do biofilme e me mantenha saudável, aquele tecido que foi perdido, aquele osso que foi perdido, ele não volta mais, ele não cresce novamente. Então, o que perdeu, perdeu. E aí, se você não tem o controle, esse osso vai reabsorvendo até que não tem mais nada que sustente o dente, tá? Fica igual aqueles dentinhos de leite de criança, né? Que fica molinho e quando você puxa não tem mais nada, né? Então, ele tá lá com a raiz, mas não tem nada que dê sustentação a ele. Então, a principal diferença é em relação à extensão. Uma é mais localizada, né, na gengiva e a outra mais extensa, mais profunda nos tecidos. E a reversibilidade. A gengivite eu consigo reverter e voltar a ser o que eu tinha antes, mas na periodontite não. Eu não consigo reverter aquele tecido ósseo que foi perdido. Aí eu tenho que partir para enxertos ósseos, outros tratamentos que são mais rebuscados, mais caros e que nem sempre eu vou ter uma garantia de que isso vai realmente funcionar, tá? Professora, no caso da periodontite, a senhora abordou agora que os dentes ficam maleáveis devido a essa reabsorção óssea. Nesse caso, a indicação seria a extração dentária? A extração dentária a gente indica, em último caso, quando eu não consigo mais resolver. Mas o tratamento da doença periodontal, ele se baseia no controle do biofilme e na raspagem e alisamento radicular, né? Que é o que o controle do biofilme você aprende a fazer lá com o seu dentista, você consegue trabalhar isso em casa. E essa parte da raspagem, isso é feito com um profissional, com um dentista dentro do ambiente de consultório odontológico, né? Então, essa raspagem, ela visa fazer a remoção dessa placa, dessas bactérias, né? E deixar aquela superfície lisa, porque se eu tenho alterações na superfície do dente, isso favorece essas bactérias ficarem lá e favorece a elas não serem removidas pelo processo de higienização que você faz em casa, né? Então, a gente precisa deixar aquela superfície bem lisa. Às vezes, também chegam pacientes que fizeram restaurações, né? Colocaram uma obturação que não ficou bem ajustada, ficou com algum batente, esse batentezinho fica acumulando bactéria ali, biofilme ali, daqui a pouco o paciente está com uma inflamação. Então, eu tenho que ajustar todos esses pontos onde eu posso ter acúmulo de biofilme, deixar tudo bem liso, né, para que o paciente consiga fazer a sua higienização em casa. Agora, uma dificuldade em relação ao tratamento periodontal é que, como eu disse para vocês, é uma parceria entre o dentista e o paciente. Não adianta nada ele vir para o consultório, fazer todo o tratamento, mandar esse paciente para casa e ele não ser capaz de fazer a higienização correta em casa, né? Talvez por um desleixo, ele não está preocupado com isso, ou talvez porque ele tem uma dificuldade motora, né? Então, para isso, a gente tem até aquelas escovas que são elétricas, que ajudam pacientes que têm esse tipo de dificuldade. Existem fio dental que são num formato diferente, que para facilitar a colocação do fio dental entre os dentes, porque nem todo mundo tem a destreza, tem a habilidade para colocar o fio, né? Então, se você não faz o seu tratamento em casa e deixa para fazer só o tratamento no consultório, você não vai ter sucesso no seu resultado em relação ao tratamento periodontal que foi instituído pelo seu dentista, né? Então, essa é a maior dificuldade. O paciente sai, está tudo lindo, tudo bonitinho. Quando ele volta com a mesma coisa que estava antes. Às vezes é um pouco desmotivador até para o profissional. Diz, poxa, trabalhei tanto, dei tanto duro, mas veja onde você consegue trabalhar no seu paciente. O que ele tem que fazer para contribuir com o tratamento junto com você, né? Então, é muito importante, acho que é o ponto mais importante, é trabalhar o paciente, a pessoa que está ali com um problema, para que ele se conscientize e faça o trabalho dele em casa e consiga ter uma saúde periodontal
por muito tempo. Sim, é uma via de mão dupla, né? Sem dúvida. A senhora falou anteriormente sobre a questão do diabetes, né? Que existe uma relação entre o diabetes e a doença periodontal. E a senhora poderia explicar um pouco, aprofundar mais um pouco qual seria essa relação? Então, a diabetes, ela aumenta a inflamação geral do corpo, né? E a periodontite, ela é uma doença inflamatória. Então, se eu tenho uma doença que deixa o indivíduo no estado mais inflamado, isso é ruim para a doença periodontal, né? Ele tem maior tendência a ter uma periodontite mais grave e mais rápida, né? Enquanto um indivíduo demora. E a periodontite, ela é uma doença que demora, ela não aparece assim rápido, né? Ela tem períodos de exacerbação e períodos que não está acontecendo nada. Aí volta a exacerbar, volta a aumentar. Então, se eu tenho uma doença que eu estou aumentando o meu nível inflamatório, ela, em vez dela ficar nesse período longo de sobe e desce, ela fica mais tempo longo, menos tempo sem nada, mais tempo com doença, menos tempo sem doença, né? Então, essas doenças, a diabetes é uma que tem uma relação muito clara com a doença periodontal, mas tem outras doenças que também têm relação, pneumonias, osteoporose, enfim. E, caracteristicamente, na diabetes, a doença periodontal também influencia o diabetes, porque foi observado que esses indivíduos, essas pessoas que têm diabetes e doença periodontal, a doença periodontal aumenta a resistência à insulina. A insulina é aquele hormônio que faz com que a glicose entre no sangue, né? Os indivíduos diabéticos, eles muitas vezes têm que tomar insulina para poder controlar o nível de açúcar no sangue, né? Só que a doença periodontal aumenta a resistência a essa insulina. Então, eles têm mais glicose no sangue. Então, acaba que eles tanto pioram da diabetes por conta da doença periodontal, quanto a diabetes piora o quadro periodontal, né? Então, essa relação foi observada em muitos trabalhos, assim, muitas pesquisas já mostraram isso. E a gente observa claramente quando a gente vê no consultório com os pacientes. Professora, a senhora abordou que essa doença periodontal pode ser evidenciada tanto pela questão de falta de higienização bucal, como também uma questão genética. Existe um público em específico que é mais suscetível a contrair essa doença periodontal, seja mulheres grávidas, seja pessoas idosas, ou não? Qualquer pessoa está propício? Qualquer pessoa está propícia, mas assim, a doença periodontal, ela, em geral, ela acomete mais os indivíduos. Ela vai aparecer no começo da vida, né, em torno de 20 anos, ela começa a aparecer, mas ela, como eu disse para vocês, é uma doença que demora muito tempo, né? E outra coisa característica é uma doença que não causa dor. Se ela causasse dor, a gente ia até gostar, por um lado, né? Porque o paciente procuraria o atendimento. Se você está com dor em algum canto, você vai lá e procura. Mas se não está doendo, você vai levando, né? E também tem a questão do sangramento. Às vezes tem gente, porque meu dente, na hora que eu estava escovando, começou a sangrar e eu parei de escovar ali porque achei que estava machucando. A gente, não, pelo amor de Deus, é sinal de que você tem que escovar mais naquele canto, higienizar melhor aquele local, porque ali é onde você está com alguma deficiência, né? Então, a doença periodontal, assim, ela demora um tempo para aparecer, né? Existem grupos que estão mais associados, por exemplo, mulheres grávidas, né? Elas têm uma mudança hormonal que predispõe elas ao aparecimento da doença periodontal naquela fase da gravidez. Às vezes aparece um granulomazinho bem localizado aqui, um aumento do tecido, fica bem vermelho, é bem localizado na região aqui do canino, né? Na região de maxila, mais para a parte da frente. Mas, caracteristicamente, quando ela tem o bebê, que as taxas hormonais dela baixam, ela volta a ter uma saúde periodontal, né? Então, está muito relacionado com o hormônio. Assim como mulheres na fase de menopausa, quando tem uma alteração hormonal, né, elas têm redução de estrógeno, e isso faz com que eu tenha mais doença periodontal. Então, assim,
A gente observa sinais de doença periodontal no começo da vida, mas como eu disse para vocês, ela sobe, desce, vai acumulando lesões no periodonto e com o passar do tempo você vê naquela foto que não é uma pessoa jovem, né, já é uma pessoa mais velha, né, e que apresenta essa doença, tá? Então ela é mais característica a partir de 40, 50 anos, mais para frente é quando você vê bem claramente esses sinais, mas esses sinais apareceram bem de leve lá no começo, tá? Isso para periodontite que é mais geral. Existem outros grupos de periodontites que são periodontites que a gente chama de mais agressivas, né? E essa sim está relacionada a uma carga genética muito forte. É tanto que você vê uma pessoa com 20, 30 anos com perdas de dente, com muita lesão, que a gente não observa na população normal. E aí você começa a conversar com o paciente, você pergunta, mas alguém da sua família teve isso, essa perda precoce de dentes? Aí ela diz, sim, a minha mãe teve, a minha tia teve. E aí você começa a associar e ver que essa paciente não tem uma periodontite crônica, que dura muito tempo, mas sim ela tem uma periodontite agressiva, que é rápida e que tem perdas de dentes assim, numa pessoa muito jovem, com menos de 30 anos de idade, que a gente não observa isso de forma corriqueira. Sim. Aí qual seria o tratamento da periodontite? Então, o tratamento é instrução de higiene oral, né, que é feita pelo profissional e mantida pelo paciente. Então, é aprender a escovar os dentes, aprender a usar o fio dental. E no consultório é a raspagem e alisamento radicular. É a raspagem que você vai lá, o profissional faz, às vezes ele tem que anestesiar para poder raspar, às vezes não é necessário fazer anestesia, mas esse é o tratamento periodontal básico, clássico que a gente chama. E muitas pessoas respondem bem a esse tratamento. Algumas outras pessoas podem não responder tão bem. Como eu disse para vocês, a resposta do hospedeiro, a nossa resposta aos micro-organismos, ela é muito importante para que essa doença aconteça, né? Então, mesmo fazendo todo o tratamento que eu faço para todo mundo, algumas pessoas têm dificuldade de responder esse tratamento clássico. E aí, às vezes, eu tenho que lançar a mão de algumas outras substâncias que a gente chama de adjuvantes, às vezes eu tenho que usar um antibiótico, né, para poder ajudar o meu corpo a combater esses patógenos, essas bactérias que estão lá causando a doença periodontal. Professora, essa doença periodontal, ela tem cura? A doença periodontal, ela não tem cura, né? Assim, a gengivite, sim, como eu disse para vocês, ela é reversível, você controlou o biofilme, voltei a ser o que era antes, mas a periodontite, ela não tem uma cura. Você não vai sair do consultório, tchau, doutor, não preciso mais voltar aqui, estou curado da minha periodontite. Não, ela tem uma manutenção. Eu preciso estar de tempos em tempos, isso vai variar com o grau de risco que esse paciente tenha, né? Se ele for um indivíduo que é diabético, se ele for fumante, né? Isso aumenta o risco dele a desenvolver a periodontite. Se eu tenho um maior risco, eu tenho que voltar ao consultório em menor tempo. Se eu tenho pouco risco, eu posso espaçar mais as consultas. Mas eu preciso sempre estar em acompanhamento com o profissional, com o periodontista, né, se for o especialista, ou o seu dentista que lhe acompanha fazendo o seu tratamento periodontal, tá? Porque ela pode, por às vezes um descuido, eu voltar a ter uma gengivite ou uma progressão da doença, ou eu passei por algum momento de estresse na minha vida, sei lá, mudei de emprego, algum parente próximo morreu, né, alguma doença me acometeu. Isso tem repercussão também no periodonto, porque tudo que altera a sua resposta tem repercussão no periodonto. Então, você precisa manter sempre esse acompanhamento para verificar se está tendo atividade da doença, se está tudo controlado, né? E conseguir manter os seus dentes na boca por mais tempo. A senhora citou a questão da pessoa fumante, porque essa pessoa que fuma, ela está mais propícia a obtrair essa doença periodontal. Então, o cigarro, ele é extremamente prejudicial, né? Uma das coisas que relaciona o cigarro com a doença periodontal é que esses pacientes que fumam, essas pessoas que fumam, eles têm mais
placa bacteriana na sua boca do que em pessoas que não fumam. Fora isso, eles têm uma resposta diferente, porque a nicotina, ela diminui o calibre dos vasos, tá? E nos vasos, nas artérias, né, que estão aqui estão irrigando toda a nossa boca, é onde vem todas as nossas células de defesa. Se eu estou diminuindo o calibre desse vaso, eu estou diminuindo a quantidade de células de defesa. Então, ao mesmo tempo que eu tenho mais bactérias na boca por conta do cigarro, eu tenho menos defesa por conta dessa constricção que a nicotina faz nos vasos. É tanto que, se você observar, pacientes que são fumantes, eles têm uma gengiva meio azulada, meio arroxeada, diferente de uma gengiva de uma pessoa que não é fumante, que é mais rosada, né? Isso porque é por conta dessa vasoconstricção, e isso dificulta o organismo a responder a esses agentes infecciosos, essas bactérias que causam a doença periodontal, né? Isso se aplica a pessoas que consomem álcool também, professora? O álcool, nem tanto. Acho que o álcool está mais relacionado com câncer, né? Ele aumenta a permeabilidade de mucosa e facilita a entrada, se o paciente for tabagista e fizer uso de álcool, né? O álcool aumenta a permeabilidade para que esses agentes cancerígenos do cigarro, eles acessem mais fácil os nossos tecidos, tá? Mas em relação à doença periodontal, a gente pode ter alguma modificação na resposta, né, na resposta imune, de como a gente vai responder, mas considerando o tabagismo e álcool, eu acho que o tabagismo tem um papel predominante no desenvolvimento da doença periodontal, né? Tanto que, se você até for fazer cirurgias nesses pacientes, que às vezes a gente pode fazer uma cirurgia, colocação de um enxerto, enfim, esses pacientes, eles não conseguem responder bem aos procedimentos cirúrgicos, porque a vascularização deles é reduzida. E aí você faz um enxerto, coloca uma gengiva, coloca um osso ali para tentar recuperar aquela situação do paciente, e quando ele volta, está lá tudo necrosado, porque não recebe irrigação suficiente para o enxerto vingar lá no indivíduo. Só o dentista, ele é suficiente para tratar essa doença periodontal? Sim, o dentista é a pessoa que é indicada para fazer o tratamento da doença periodontal, né? Ele pode ter auxílio de técnicos de higiene dentária, né, que podem fazer alguns procedimentos mais básicos de raspagem mais simples, mas essas raspagens que são mais profundas, que precisam fazer uma anestesia, é papel do dentista, e principalmente o papel do periodontista, que é o dentista que fez uma especialização em periodontia. Então, ele é uma pessoa extremamente capacitada para tratar desses problemas, tratar, diagnosticar, acompanhar. Então, é extremamente recomendado que, se você for diagnosticado com algum problema periodontal, que se procure principalmente um periodontista. Professora, existe algum mecanismo de evitar essa doença periodontal? O mecanismo é a escovação dos dentes. Não tem outra forma. Manter a higiene bucal, controlar o biofilme, né? Essa é a principal coisa que a gente pode fazer. Mas, obviamente, que às vezes você faz tudo isso, você tenta controlar a sua placa, você é extremamente cuidadoso com a sua higiene bucal, mas mesmo assim você acaba desenvolvendo, mas por outros fatores que vêm associados, que não dependem exclusivamente da sua habilidade, a sua destreza manual para fazer isso, né, para fazer o controle da placa. Mas, sim, controlar a placa, isso é muito importante, né, assim, para prevenir e para tratar. Sim. E, para finalizar, o que os profissionais podem fazer para ajudar pacientes com condições, nessas condições de doença periodontal? O que os profissionais devem fazer é dar educação em saúde bucal para esses pacientes, né? Ensinar as técnicas de escovação, ensinar o uso de fio dental, falar sobre dieta, né? Que às vezes, assim, a gente vê que não é uma dieta que é rica em açúcar, que é a causadora que é importante para as bactérias da periodontite, mas sim outras dietas, né, que às vezes não são ricas em açúcar.
Mas é da instrução de higiene e fazer os tratamentos e da educação de saúde e mostrar as relações com outras doenças. E se você é um dentista que faz a identificação de que o paciente talvez tenha um outro problema de saúde sistêmico, que encaminhe esse paciente para um outro profissional médico, para que faça o tratamento em conjunto, né? Então, isso daí é muito importante. Uma vez... a gente atendeu uma paciente que tinha abscesso, estava com lesões com pus em quase todos os dentes da boca, né? Era uma senhora já, ela tinha os seus dentes, mas estava com muito pus. E a gente achou aquilo ali muito estranho, porque não era normal. Às vezes você pode ter um ou outro ponto com uma supuração, com pus, que mostra que está uma doença ali mais ativa, mas vários na boca toda. E aí a gente pediu um exame de sangue, simples, né? Um teste de glicemia, só para ver como é que estava. E a glicose dela estava lá em cima. Então, ela procurou atendimento por conta de um problema periodontal, mas ela tinha um outro problema muito grave, né? Que era a diabetes. E que, obviamente, impactava na periodontite, mas que era muito mais sério e ela precisava muito mais controlar isso agora, naquele momento, do que... a periodontite, né? A periodontite ficou um pouco secundária frente à situação dela. Então, acho que a gente tem que saber trabalhar em conjunto e trabalhar com outros profissionais. E digo também o contrário, porque nós já recebemos pacientes que vêm de médicos que começaram a fazer o tratamento, por exemplo, paciente que está com osteoporose, uma senhora que está com osteoporose que começa a tomar o bisfosfonato, né? Que é um medicamento que ajuda a controlar a perda de osso, que na osteoporose a gente começa a perder muito osso e se não for tratado, esse osso vai ficando mais frágil e aí o paciente apresenta fratura em vértebra, fratura aqui no fêmur e é muito prejudicial, né, para a pessoa. Imagine você fraturar um fêmur, já uma senhora. Então, eles entram com essa medicação e nós já recebemos pacientes que vêm do profissional, do médico, para poder o dentista dar uma olhada como é que está a condição de saúde bucal para começar esses tratamentos, porque esses tratamentos com os bisfosfonatos podem causar problemas também se não tiver atenção, né? Pode causar problema na boca. Então, a gente recebe esse tipo de paciente em cooperação, né? Esse tratamento em cooperação com o profissional médico e nós também com os médicos em conjunto. A gente mandando e eles mandando também, para você ver como é importante a saúde bucal no indivíduo. Às vezes você pensa, é só ali, é na boca, é localizado, mas não, ela tem uma repercussão sistêmica, é a porta de entrada para muita coisa dentro do nosso corpo. Professor, eu vou pedir para a nossa produção novamente colocar a imagem inicial, porque depois da gente ter discutido toda essa questão de doença periodontal, as pessoas que estão nos assistindo em casa, caso a pessoa for agora no espelho e ela se depare com essa situação na boca dela, o que ela deve fazer? Ela deve procurar um posto, o SUS atende? Então, ela deve procurar o posto de saúde mais próximo, né? Todos os postos, eles têm equipe de saúde bucal, né? Tem um dentista lá que pode atender. Se for um procedimento simples, esse dentista tem condições de fazer isso dentro do posto de saúde. Mas se for um tratamento que precise de mais ações, né, um tratamento mais profundo, precisa de um tratamento mais especializado, o governo tem os CELS, que são os Centros de Especialidades Odontológicas, né, onde faz um tratamento mais profundo nesse paciente, né, não é aquele tratamento mais básico, né, e lá tem várias especialidades, a depender do que você precisa. No caso da periodontia, tem uma equipe de periodontia, que vai fazer esse procedimento de raspagem, se for preciso fazer algum procedimento cirúrgico, eles têm capacidade de fazer também, né? E depois, quando tudo estiver normalizado, o paciente estiver com a sua saúde bucal restabelecida, e se for necessário, ele pode procurar também, tanto nos CELS, né? Tratamentos reabilitadores, porque, como eu disse para vocês, eles podem perder os dentes ao longo do tempo e não é indicado que o indivíduo fique sem dente, não é? Independente se é um dente que está mais na região anterior, que aí ninguém quer ficar sem um dente na frente,
mas também em dentes que são mais posteriores. E esses CELs, eles têm procedimentos de colocação de implantes, né? Mas para isso eu preciso estar primeiro com a minha saúde periodontal ok. Professora, então a gente gostaria de agradecer a sua participação, essa enxurrada de conhecimento que a senhora trouxe hoje aqui, dizer que sempre estaremos à sua disposição, sempre que quiser voltar, e aí vou deixar os microfones abertos para a senhora fazer as considerações finais. Nossa, eu agradeço demais o convite. Para mim é um prazer falar de doença periodontal, por incrível que pareça, né? É uma doença feia, mas eu gosto muito de estudar sobre isso. E de trazer melhorias para a população com os estudos que a gente faz, de como a gente pode diagnosticar, como a gente pode entender melhor a doença, como a gente pode tratar melhor a doença, e isso com certeza é para repercutir para a população, para que a gente tenha pessoas livres de doença periodontal, ou doença periodontal controlada, e que a gente tenha no futuro muito mais ações preventivas da doença do que ações curativas da doença. Isso é o que a gente, sem dúvida, espera. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um Lemcast. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.